Toca na pessoa do teu lado e diga assim: nem sempre as lágrimas que vão descer dos seus olhos serão lágrimas de tristeza, mas serão lágrimas prazerosas de poder servir a um Deus, sabe? Sabe aquele dia que você às vezes dorme mal, e aí no dia seguinte há uma força, cara, um Deus que te levanta, que te sustenta. Quantas vezes como pastor, irmãos, eu senti a própria mão de Deus, como se Deus dissesse assim: filho, sou eu que estou te levantando hoje. Você entende? Porque às vezes algumas pessoas pensam que nós pastores não desistimos. Não pensamos em desistir, irmãos. Eu tenho vários amigos que desistiram, viraram para mim e disseram: pastor, não dá para mim, pastor, não suporto mais, não aguento mais. E se você me perguntar: pastor, já passou pela sua cabeça em desistir? Já passou, irmãos. Mas pastor, por que o senhor não desistiu? Não desisti porque maior é aquele que está conosco. Porque existe um Deus que me faz mais que vencedor. Você está entendendo? Diga amém. Quando você pensa em desistir, esse Deus vai lá, te pega pela mão e te diz: filho, eu sou contigo, eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te sustento. Vem cá, vem conversar comigo. Hoje o Senhor quer ter uma conversa com você. E esse Deus, Ele nos alimenta. E a gente vira para Ele e diz: Senhor, Tu és fiel, Tu és soberano. E parece que Deus te usa mais do que antes. Você está entendendo? Diga amém. Tema da nossa meditação de hoje: paternidade. Você vai entender esse mistério hoje aí. A gente tem ouvido muito falar sobre paternidade. Que mistério é esse, pastor? Que palavra é essa? Qual o significado para a vida do cristão? Qual o significado para as nossas vidas hoje? Paternidade. Eu vou te dizer, eu acredito que não vai conseguir aqui terminar essa mensagem. Toca na pessoa do teu lado, diga: o tema da mensagem de hoje é paternidade. Diga assim: você tem um pai. E nós vamos dissecar um pouquinho o que é isto. A Bíblia diz: e navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, me ajuda essa parte final. João, porém, apartando-se deles, me ajuda. João, porém, apartando-se deles. Até aqui Deus fala aos nossos corações. É o que eu quero te pedir no nome de Jesus, e aos que creem que possam dizer amém e amém. Essa é a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. E na primeira viagem missionária, Paulo tinha como seu companheiro Barnabé. E junto com Barnabé, Barnabé tinha um primo chamado João Marcos. E João Marcos, ele não suporta aquele início de viagem e pede para voltar. João Marcos, ele não suporta o início da afronta ou da tentativa de Satanás em fazer com que o apóstolo Paulo e Barnabé parassem. Talvez não estivesse preparado para aquela viagem missionária. E ele então pede para voltar. Nós vamos ver nesse texto, ou nesses textos que a gente vai ler, que algumas coisas que nos acontecem, que tentam nos paralisar, que Deus entende.
E que talvez quando você volta para ser tratado. Você volta para entender o que é paternidade. Você pode repetir comigo? Você volta para entender o que é paternidade. João Marcos volta, lembrando, o apóstolo Pedro é quem o trata. Se nós fôssemos ver na primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, no versículo 13, nós vamos ver o apóstolo Paulo chamando, o apóstolo Pedro, perdão, chamando Marcos de meu filho, como igualmente meu filho Marcos. Então o apóstolo Paulo, aquele cara que era sanguíneo, quando João Marcos volta triste, quando João Marcos decide retornar, o apóstolo Paulo chama ele, o apóstolo Pedro, perdão, se eu estou aí trocando, vê se tu entende. Ele está numa viagem missionária com Paulo e Barnabé. Quando ele volta para Jerusalém, ele é recebido por Pedro. E Pedro chama o camarada e diz assim: vem cá, rapaz, o que houve contigo? E João Marcos começa a declarar para ele: rapaz, não aguentei a pressão. Rapaz, a coisa é muito espiritual, o peso é muito grande. Eu não suportei a pressão e eu pedi para voltar. Eu quero desistir. E aí Pedro chama o cara, diz assim: senta aqui, cara, porque eu preciso exercer sobre a sua vida a paternidade. Paternidade, irmãos, não é simplesmente ser pai. Paternidade é compreender que você precisa deixar um legado. Paternidade é receber um legado deixado pelo seu pai. E o apóstolo Pedro começa dizendo isso: deixa eu melhorar a paternidade. É quando você precisa deixar uma estrada pronta para os seus filhos. Você pagou um preço, cara, de coisas que de repente você não vai usufruir, mas vai vir alguém pós você. A próxima geração vai usufruir de tudo aquilo que você pagou um preço. E João Marcos então, ele vem, e Pedro então trata o cara. Eu vim aqui falar, irmãos, que Pedro era aquele cara sanguíneo, aquele cara que saca da sua espada, corta a orelha do ajudante do sumo sacerdote, mas que entendeu com Cristo que era paternidade. E quando o camarada chega triste, ele senta com o cara e diz: rapaz, eu entendo você. Deixa eu te contar como é que foi comigo. Um dia Jesus virou para mim e disse: Simão, eis que Satanás quer vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti. E ali João Marcos sentado olhando para Pedro, e Pedro começa a contar a sua história. E ele vira então, diz assim: rapaz, você sabe o que eu fiz? E João Marcos então para Pedro: o que o senhor fez? Rapaz, eu disse para ele que eu estava pronto para ir tanto para a morte quanto para a prisão. Eu me considerei uma pessoa pronta. E ele virou para mim, me abraçou e disse: sabe, Simão, Pedro, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. E eu duvidei daquilo, mas eu neguei Jesus 3 vezes. Então eu sei o que é isso que você está sentindo. Eu sei o que é esse sentimento que está tentando tomar conta do teu ser. Mas eu também sei que se você for tratado, se você for cuidado, você vai voltar mais forte. Você vai observar que ele é tratado por Pedro. E quando eles voltam dessa primeira viagem missionária e se preparam para uma segunda, o texto diz que Barnabé vira para Paulo e diz: Paulo, eu vou levar Marcos. Aí Paulo vira e diz assim: não, Marcos, aquele que nos abandonou na primeira viagem, negativo. Sabe como é que está a igreja hoje, irmãos?
ela está abandonando os seus. Sabe como nós estamos? Rejeitando. Porque me fizeram mal e eu não quero mais. Quando na verdade a igreja precisava estar acolhendo. Se você conhece alguém fraco, se você conhece alguém que voltou, chama e oferece para essa pessoa aquilo que você tem dentro de você. Chama ela para uma intimidade, para uma conversa. Faz ela compreender algumas coisas na vida dela. Algumas coisas que eu e você, que nós precisamos entender, irmãos. Eu costumo dizer que não tem ninguém melhor que ninguém. E que os olhos de Deus passeiam sobre a terra. Veem tudo. Os seus olhos observam tudo. E o Evangelho de Marcos, no capítulo 4, no versículo 26, Deus ministrou isso de forma tremenda na minha vida. É como se o Senhor dissesse: olha, tu semeia e Deus faz o restante. Paternidade é isso, irmãos. E disse ainda: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente na terra. Olha o que diz. Depois o que ele ia fazer? Depois ele dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse, crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim um grão cheio de espiga. Eu vim aqui ministrar na sua vida que existe um Deus que é Pai, e que deixa um legado sobre a nossa vida, e um legado que precisa ser passado de geração em geração. Uma história que precisa começar na sua vida, mas que precisa dar sequência na vida dos seus. Um legado de bênção, um legado de vitória. Esse texto aqui em Marcos, ele mostra que a obra não é minha, a obra é do Senhor, irmãos. Ele mostra que tudo quanto você faz para Deus, o Senhor está olhando, está dizendo: olha, que no tempo certo você vai ser recompensado. Paternidade, irmãos, paternidade é entender que essa obra, ela não depende de mim, ou seja, que essa obra não é você e nem eu que simplesmente faço, eu só conduzo. Ele fez tudo, irmãos. Está tudo liberado para nós, e eu só preciso conduzir aqui. Eu só preciso ser um canal de bênção. Você só precisa ser um canal de bênção para a vida do seu irmão. Paternidade é quando você entende a respeito de autoridade, irmãos. É quando você compreende como Daniel na Babilônia. Troca-se de rei 3 vezes e Daniel continua sendo Daniel. É quando não há oscilações na minha vida e na tua, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem tem sido meu Deus. Paternidade é quando você compreende tudo isso. É quando você compreende quem está acima de você. Você quer ver o apóstolo Paulo falando a respeito de paternidade? Ele diz: sede os meus imitadores, assim como eu fui de Cristo. Ele assume uma responsabilidade, irmãos, de dizer: eu sou o exemplo, me segue que vai dar tudo certo. Eu estou aqui, não sou o exemplo perfeito, porque o exemplo perfeito é Cristo, mas segue que vai dar tudo certo. Guarda isso aí no seu coração, por favor. Eu preciso te falar a respeito de Moisés. Moisés que levou 40 anos para fazer ali a sua peregrinação, rodando, girando em círculo. Mas ele deixa um legado para o seu sucessor. Josué, filho de Num. Você vai ver que quando se fala em paternidade, vai sempre se falar que o camarada tem um pai. Você tem um pai. E Josué então compreende isso. Guarda uma coisa no teu coração:
aquilo que levou anos na tua história para acontecer, aquilo que tem levado anos na tua história, na vida dos teus, há de ser diferente. O sucessor de Moisés foi Josué. Aquilo que Moisés levou 40 anos, você pode repetir comigo? Aquilo que Moisés, vamos lá, aquilo que Moisés levou, Josué cumpriu em um dia. Paternidade é pagar um preço, é saber que aquilo que você está aí rompendo limites, abrindo caminhos, os teus passarão livres. É compreender tudo isso, é entender o amor que tem faltado entre nós, irmãos. A partir de você, a sua geração não ficará dando volta no deserto. Quando você entende o que é a paternidade, Moisés ainda tenta dizer para o Senhor como deveria de ser o seu sucessor. Ele não entendeu, irmãos, que equipe você monta, mas sucessão quem te dá é Deus. Quem vai suceder não importa. O que importa é você fazer um bom trabalho na sua casa, no seu lar. Você compreender isso. Está faltando amor no nosso meio. Não importa se retrocedeu. João Marcos, ele retrocede, ele volta atrás. Mas o apóstolo Pedro entendeu que esse cara tinha que ser discipulado. Às vezes a gente prefere expurgar do que discipular, irmãos. Algumas pessoas às vezes me perguntam: pastor, como que o Senhor às vezes se sujeita a algumas coisas? Irmão, essa obra não é minha. Mas pastor, eu achei que o Senhor deveria. Irmãos, eu não estou aqui. Jesus não veio para julgar, veio para advogar a nosso favor. E nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão condenando, dizendo assim: olha, não tem jeito para a sua vida, quando na verdade nós precisaríamos chamar essas pessoas e dizer: senta aqui do meu lado, vem cá, se aproxima de mim, vem cá, senta aqui, porque de repente o que você está sentindo, eu posso tentar te ajudar, eu posso tentar esclarecer, tirar a sua dúvida. Quando Moisés descia do monte, irmãos, seu rosto resplandecia. Mas a Bíblia não diz que ele percebia isso. Quem via eram as pessoas que estavam ao redor. Eu vim dizer para você que você precisa ser diferente, que nós precisamos ser diferente, que essa igreja precisa ser diferente. Ela precisa entender o Pai que é. Um dia lá no debate eu aprendi sobre isso. Você conhece pessoas que já erraram horrores? Conhece? E nada lhe aconteceram. Você conhece alguém? Eu conheço algumas pessoas. Já erraram, estão errando e nada lhe aconteceram. Você tem noção por que isso acontece? Porque Deus é longâmino. A longanimidade de Deus. Sabe por que Deus faz isso, pastor? Porque o Senhor, o meu Deus e o teu, é o Deus que está olhando para a situação e está dizendo: eu acredito que mais à frente haverá conserto. E Ele caminha conosco, irmãos. Ele é um Deus que te ama incondicionalmente. Ele é um Deus que às vezes vai prolongar a sua ira, vai prolongar a cobrança, porque você ainda não entrou na esfera que você precisa entrar. Você não compreendeu o que você precisa compreender. E o Senhor vem caminhando contigo. E sabe o que acontece, irmãos? Deus caminha conosco, mas nós não queremos caminhar com pessoas. Nós não queremos caminhar com pessoas. Paternidade é ser confrontado pela luz e sair sorrindo, irmãos. Você é confrontado pela luz. Que haja luz, houve luz. Aí de repente tu está nas trevas, tu está na escuridão. Aí o Senhor está te tratando e você está sorrindo, porque você sabe que é Deus, que Ele é o Senhor da tua vida, que está cuidando de você e que quer o seu bem. Quando você é confrontado, a luz vem
as trevas são dissipadas, e você olha e diz assim: Senhor, eu estou aqui. Deus está dizendo: eu sei, filho, que tu está aí. Senhor, e isso que eu estou vivendo sou eu, filho, não é o inimigo da tua alma. Paternidade é saber que Deus precisa te cuidar para que você possa cuidar de outros. Ele precisa te tratar para que você trate de outros. Por isso Ele permite alguns sentimentos, irmãos. Ele permite algumas tristezas no teu coração, porque através dessas tristezas gera crise em nós. E as crises, elas nos levam para o cantinho da parede, elas nos levam lá para a minha cama, elas me levam talvez lá para o banheiro, onde ninguém está me vendo, e só Deus, e ali eu sou confrontado. Paternidade é isso, irmãos. É compreender um Deus que não abre mão de você, um Deus que não pode fazer mais, porque não há conhecimento em nós, irmãos, porque não há intimidade em nós, porque não há alinhamento com o céu. E aí Ele quer fazer, mas Ele não pode. Ele quer realizar, mas Ele não pode. E o Senhor hoje, Ele precisa tocar em algumas áreas da nossa vida, irmãos. Ele precisa te mostrar algumas coisas. A primeira coisa que eu quero te dizer é que você foi chamado para ser motivador e não motivado. Quem exerce paternidade é motivador. Está caindo, não empurro mais, eu dou a mão, tiro do buraco. Você é motivador. O céu na tua casa está desabando, mas quando tu chega aqui, irmão, tem uma força maior que você. Há uma vontade maior que você. E aí você entende que você é motivador. E pessoas ainda chegam para você e te pedem oração lá onde o teu calo aperta. Sim ou não, irmão? Às vezes está com problema no casamento, chega na igreja, aí vem a irmãzinha e diz: irmã, ora por mim. Aí você pergunta: por quê? Pelo meu casamento. Aí tu olha e diz: Jesus. Mas essa irmãzinha, ela foi conduzida pelo Espírito Santo até você, porque o Espírito Santo sabe que daí sai caldo. Está tudo um caos, mas o Senhor sabe que quando te espreme, sai caldo de você. Por quê? Porque quando aperta o calo, teu calo, você vira e diz o que Jó disse: porque eu sei que o meu Redentor vive e no final se levantará sobre a terra. Eu vou ficar firme aqui, porque daqui a pouco Deus vai me suster. Quando você compreende isso, as coisas elas caminham, irmãos. Uma outra coisa que eu preciso dizer é que você é um cooperador. O que é isso, pastor? Você trabalha para um projeto que já está pronto, querido. Eu trabalho para um projeto que já está pronto. Jesus na cruz do Calvário, antes de entregar o seu Espírito, Ele disse: está consumado. Você trabalha para algo que está pronto. Eu trabalho. Então você é apenas um cooperador. Então que sejamos bons cooperadores. Exercer paternidade, irmãos, é quando você compreende essas coisas. É quando você entende esse Deus. Você compreende o que Ele tem feito, o que Ele faz por ti. E você tem prazer a cada dia, a cada momento. Você vira para Ele e diz assim: Senhor, eu tenho prazer em poder te servir. Você entende? Exercer paternidade é você entender Filipenses no capítulo 3, no versículo 2, para o qual você foi chamado. O apóstolo Paulo aqui, ele dá um aviso. Ele vira e diz: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros e acautelai-vos da falsa circuncisão. O que ele está falando aqui de circuncisão, irmãos?
Significava que o pai não levava para circuncidar seus filhos e não confiava em qualquer mão. Por quê? Porque se a circuncisão fosse feita errada, impossibilitava os filhos de gerar outros filhos. Paternidade, irmãos, é poder tocar na tua intimidade sem te ferir. A paternidade do pai é poder tocar. Vou repetir para você, que isso é muito profundo e às vezes as pessoas podem, a mente pode ir longe. É tocar na tua intimidade sem te destruir. O que hoje Deus quer fazer é poder tocar na tua intimidade. A circuncisão era feita no 8º dia. Essas pessoas que faziam, elas tocavam na intimidade dos meninos, mas não feriam. E o pai estava ali do lado. Quando não era o próprio pai, o pai estava do lado. Você está entendendo? Diga amém. Eu vim te dizer aqui, irmãos, que você precisa estar no lugar certo. Você precisa estar num lugar onde há um espírito excelente que rege o lugar. Porque o nosso objetivo não é te ferir. O nosso objetivo não é você sair daqui aniquilado. Você sair daqui sem partes dos seus membros, sair daqui com o teu coração destruído. Por isso o apóstolo Paulo está falando sobre isso aqui. Os cães. E quando ele fala dos cães aqui, os cães, você pode entender que quando uma pessoa possessa ou alguém está vivendo um momento muito difícil na sua vida, espiritualmente falando, negativamente falando, quantas pessoas eu atendi dizendo assim: pastor, eu vi lá um cão preto na porta do meu quarto. Eu vi, pastor, esse cão, ele rosnava, ele tentava me atacar. Os cães aqui, irmãos, que esse texto está dizendo, se eu for te levar em Isaías vai ser mais profundo. Ele vai dizer que os cães são pastores. Você sabe quem lambeu as feridas, ou quem comeu lá Jezabel, sua carne? Os cães. Porque muitas das vezes não estão preocupados com você. Eu tenho falado algo aqui, guarda no teu coração para tu nunca mais esquecer. Há uma diferença entre carisma e caráter. A carisma, irmão, ela atrai, mas ela não sustenta. O caráter nem sempre atrai, mas os que são atraídos são sustentados. Eu confesso dizer que na minha trajetória de vida, eu nunca fui o mais carismático. Você está entendendo? Diga amém, por favor. Nunca fui. Não é como pastor, nunca fui. Mas há caráter. De saber que essas ovelhas, uma vez que eu até penso, eu já falei para Deus: Senhor, eu tenho vontade de abandonar. Mas o Senhor, filho, você sabe, uma vez uma irmã no gabinete falou isso para mim: pastor, olha, eu estou com vontade de chutar o balde. Eu tenho todos os motivos. Não tenho, pastor? Eu disse: tem. Realmente você tem todos os motivos. Aí ela falou que o Espírito Santo falou com ela assim: quer chutar, chuta, mas depois arruma essa bagunça. A gente quer desistir, desiste. Agora, cada um deles tem um preço para mim. Foi o meu sangue. Não foi você, fui eu. Então a gente paga um preço por você. Chora por você. Nós não estamos aqui para ficar lambendo a tua ferida. Nós estamos para declarar para a tua ferida: em nome de Jesus, seja curado, seja cicatrizado. Paternidade, irmãos, é permitir que Deus toque na tua intimidade. É Deus vir no mais profundo do meu ser e eu consegui entender isso. É compreender que eu sofro pelo Evangelho. Eu pago um preço, eu me decepciono. Pessoas não têm piedade, elas falam palavras horríveis, mas ainda assim eu sei que o meu Redentor vive. Eu estou aqui, eu tenho um Pai, Ele é o meu Senhor. Eu não vou abandonar Ele, porque eu sei que Ele nunca irá me abandonar. Ele é o teu Pai.
Algumas pessoas, às vezes elas perguntam: pastor, quantos anos de ministério? Essa semana eu disse 9. Pastor, como é que tem sido esses 9 anos disso? Tem sido bênção. Mas pastor, como? Qual é o segredo? Tem um segredo? Bem, o segredo é não comer a semente. Porque Deus dá semente ao que semeia e pão ao que come. Eu posso comer o pão, repita comigo: eu posso comer o pão, mas não posso comer a semente. E nós temos ensinado nesse lugar, irmãos, querido, querida do Senhor, não coma a semente. Não coma a semente. Uma outra coisa que eu quero ensinar para você: guarda no teu coração, para você nunca mais esquecer. Você que é pai, você que é mãe, você que pensa em ser pai, pensa em ser mãe, você que já é avô, avó, guarda para tu nunca mais esquecer. Gratidão. Gere no coração dos seus filhos uma palavra chamada. Gere no coração dos seus filhos uma palavra chamada. Presta atenção, pode ser que daqui a um período você não esteja conosco aqui. Você pode estar num outro lugar, mas quando você lembrar da unção ágape, você vai lembrar com gratidão. Porque pais gratos geram filhos gratos. E você nasceu para gerar filhos gratos. O Salmo 1, a partir do seu 2º versículo, tem que ser aplicado na sua vida. Ele precisa ser aplicado. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Versículo: ele é como árvore, me ajuda, ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja sua folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Aqui você vai gerar filhos bem-sucedidos. De repente você passa uma luta no teu casamento, mas eu quero que você possa levantar uma das tuas mãos e dizer: Senhor, eu passo essa luta, mas meus filhos não passarão. Você está entendendo? Diga amém. De repente, cara, tem uma área da tua vida que a porta ainda não se abriu. Você vai dizer: Senhor, eu estou esperando a porta se abrir, mas na vida dos meus filhos, eles viverão um tempo de portas abertas. Se forem desempregados, abrirá-se uma outra porta. Você está entendendo? Diga amém. Você paga um preço pelos seus. Eu já contei isso aqui, irmãos. A dificuldade que minha mãe tinha. Ela gostava de queijo prato. Quando sobrava um dinheirinho era 100 gramas. Eu que ia na rua, era o caçula. 100 gramas. Ela gostava de banana d'água. Aí quando ia lá, tinha que ser às vezes meia dúzia. Irmãos, eu já fui na rua para comprar um ovo. Você já fez isso? Um ovo. E aí quando não, era banana d'água. E aí eu lembro quando eu casei com a pastora Deise, quando nós casamos, nós fomos, hoje é Atacadão, antigo Carrefour, nós fomos lá fazer a primeira compra. Cara, eu nunca mais vou esquecer desse dia. Eu comprei um pacote de queijo desse tamanho. Minha mãe já era morta, mas a sensação não era em dizer eu posso, você não pode. Você está entendendo? Você está entendendo? A minha sensação era dizer: mãe, se a senhora estivesse viva. Mas eu acredito que do alto, claro, não há comunicação, mas se ela pudesse deixar para mim um recado, ela diria: filho, eu paguei um preço para que hoje você pudesse estar com esse pacote de queijo na mão e comer o que eu não pude. Eu não comi, mas tu comerás. Olha nos olhos de quem está ao teu lado, diga: você vai viver coisas extraordinárias, mas a tua geração, os teus descendentes, esses viverão coisas maravilhosas. Quer bater palma? Bate, que quer para Jesus. A Bíblia diz: ensina, pois, a criança no caminho que ela deva andar, para que quando ela cresça, ela não se desvie do caminho. O que é isso? Ensina seus filhos a não comer a semente. Meu filho ele recebe no quartel, recebe no finalzinho do mês. E aí,
Ele me ligou dizendo: pai, tem que pagar algo do carro, tem a prestação, e eu tenho que pagar. Aí eu, aí eu tenho que fazer isso, eu tenho, mas não estou entendendo, pai, não, pai, eu tenho que tirar o meu dízimo. Você está entendendo, meu querido? Pode ser, eu não sei quanto tempo de vida Deus vai me dar, espero que muito, mas eu também não quero partir sem ter uma certeza que o que eu precisei semear no coração dele, se ele vai seguir ou não vai seguir, eu não sei, mas eu semeei no coração deles e vou fazer no coração delas. E sabe, porque tem exemplo dentro de casa. Eu estou terminando. Paternidade. Paternidade é compreender entre poder e autoridade. O que é isso, pastor? Sonho todo mundo tem. Repita comigo: sonho todo mundo tem, mas quem tem autoridade, eu vou repetir porque essa tu tem que receber aí e anotar, amém? Sonho todo mundo tem, vai. Mas quem tem autoridade é quem possui a revelação. Sonhar todo mundo sonha, irmãos. Mas quem é diferente, pastor, quem é diferente é quem tem a revelação do sonho. A Babilônia, ela era governada por um rei, mas quem tinha autoridade lá era Daniel. O Egito era governado por Faraó, mas quem tinha autoridade lá era José. Não importa quem de repente está dizendo que está governando, o que importa é você entender em nome de Jesus. Guarda isso. O que importa é você entender em nome de Jesus. Quem tem autoridade, irmãos, olha nos olhos de quem está ao teu lado, olha com fé, vira para ele ou para ela, olha com fé. Tem gente que não está fazendo, faz, e diz: quando eu olho para você, eu sei que há uma autoridade sobre a tua vida. Tudo quanto você ligar na terra vai ser ligado no céu, porque Deus é contigo. Um dia Jesus pergunta: o que dizes? O que estão falando de mim? Aí Pedro diz: Senhor, ele está dizendo que tu és o Filho do Deus Altíssimo. Aí Jesus vira para ele e diz assim: tu é Pedro. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tudo quanto pôs ligados na terra vai ser ligado no céu, Pedro. O que é isso? Deus te deu uma chave. Vira para a pessoa do teu lado e diga assim: Deus te deu uma chave. Vai, diga: Deus te deu uma chave. Com fé, vai, diz: Deus te deu uma chave. Tudo quanto você ligar na terra vai ser ligado no céu. Paternidade é entender a autoridade que Deus te deu e que precisa ser exercida sobre a vida de muitos. Uma chave. Hoje, quando você orar, ou a partir de hoje, quando você orar por alguém, você vai virar para essa criatura, você vai dizer: em nome de Jesus, eu estou desligando toda obra de macumbaria, de feitiçaria, toda obra de magia negra, toda enfermidade que está sobre a tua vida. João Marcos volta. Agora foi discipulado pelo sanguíneo. Pedro vira para o cara e diz assim: rapaz, agora até meu filho, cara. Eu sei do que eu estou falando, sei do que você está passando. Eu queria que, no mínimo, essa igreja pudesse ter alguém que ela pudesse abraçar. Os membros. Que você pudesse dizer assim: ó, senta comigo aqui, vem cá.
o apóstolo Pedro não permite. Na segunda viagem missionária, aí tem um racha, né? Pedro briga com Barnabé, diz: ele não vai, se ele for, eu não for. Se ele for, eu não vou. Pedro, o apóstolo Paulo bateu o pezinho. Quem, pastor? O apóstolo o apóstolo Paulo. Às vezes, irmãos, na minha vida e na tua, eu costumo dizer que ministerialmente tem um tempo que tu és João Marcos, que tu volta. No outro tempo, tu é o apóstolo Paulo. Cara, o que entrar na minha frente eu derrubo. Pode vir um gigante, vem outro, vem que eu estou indo. Eu vou para a primeira viagem missionária, eu vou para a segunda. Eu não preciso de ninguém. Se tu quiser, Barnabé, vem comigo, tu vem. Se não quiser, bulufas, que eu estou indo, eu estou comigo, eu estou arrebentando a boca do balão. E no outro momento, você que era impulsivo, agora tu é Pedro. Vem cá, João Marcos, senta aqui, cara. Deixa eu ministrar na tua vida aqui em Jerusalém. Você lembra o que Jesus disse? Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Você ainda não foi revestido de poder, cara. Isso foi na descida do Espírito Santo em Atos 2. Mas você não foi enchido, você não foi preenchido. Vem comigo aqui, vem. Paternidade é isso, irmãos. Paternidade é olhar mais do que a tua condição. De repente você olha para a tua vida e você não se vê capaz, mas quem está olhando para você está vendo você além, cara. Um dia desse eu fiz isso com uma pessoa. Ela: pastor, eu não estou em condições, mas o meu olhar é um olhar de saber que tem caldo aí. Você está entendendo, irmão? Vai espremer, vai sair caldo aí. Esse é o olhar de paternidade, irmão. E aí, no momento que o apóstolo Paulo está preso, em Colossenses, no capítulo 4, versículo 10, preso, o texto diz: saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo. E quem? Não vai. E primo, sobre quem recebestes instruções, se ele for convosco, acolhei-o. Alguém deu instrução para ele. Por isso que agora ele é citado. Sementes aqui quarta-feira, irmãos. Estou voltando. Voltei a partir da quarta passada. Quero te convidar para estar comigo aqui quarta que vem. A partir de 7h30, conversa por volta de 8. Esteja comigo aqui. Quero poder sentar com você ali junto com os irmãos. Vem comigo. Vamos devagarzinho. Por quê, pastor? Como é que está o senhor? Outrora, irmãos, eu fui ao apóstolo Paulo, saí abrindo igreja igual um doido. Aí tive algumas frustrações. Aí o Senhor: não, filho, agora volta para Jerusalém. Faça como Pedro. Cuide. Você está entendendo? Diga amém. E eu vou dizer para você que se sente inútil, apesar que sempre seremos servos inúteis, mas para você que se sente o inútil do inútil, o menor dos menores, Deus te fará útil na obra dele. Te dará vigor. Pode vir, por favor. Os trabalhadores permaneçam, porque a ministração que eu quero fazer é para todos. Está faltando amor, irmãos. Nós temos expurgado pessoas por falta de amor. Falta amor entre nós. Falta amor na igreja de Cristo. E o Senhor: pastor, o que Deus tem te cobrado? Bem, que pode ser que o erro seja meu, que eu não esteja te ensinando, porque você também não pode dar o que você não tem. Mas hoje Deus vai te encher de amor.
Amor por almas, amor por vidas, amor pelo teu irmão do teu lado. Ontem meu irmão foi me procurar, pastor Márcio. Ele abriu o coração dele. Eu confesso em dizer que eu não ouvi o que eu queria ouvir. E depois de abrir o coração e falou algumas coisas que estavam no seu coração. Porque às vezes, irmãos, a gente vai cuidando dos de fora e vai esquecendo os de dentro. Você faz pelas pessoas que daqui a pouco estão indo embora, irmãos. Você acredita que vai gente embora pelo zap, por mensagem de texto? Pessoas que tu acolheu, pessoas que você deu o seu melhor. E às vezes você está valorizando. O que eu entendi é que às vezes a gente está lançando ofertas lá longe, lá fora. E às vezes eu não estou conseguindo lançar a oferta aí, ó, você que está sentado. Eu quero te pedir perdão se tem faltado amor da minha parte para contigo. Se tem faltado amor, perdoa, pastor. Mas o Senhor tem dito, eu quero te encher. Quero poder me encher dessa igreja. Quero poder colocar nela um amor, sabe? Quero poder que essa igreja possa viver verdadeiramente o ágape. E para isso eu tenho que entender o que é a paternidade, irmãos. Você vai precisar entender o que é a paternidade. Que sejamos conhecidos como a igreja do amor. A igreja que tem prazer em abraçar, irmãos. A igreja que tem prazer em dizer, você é importante para mim. Não a igreja que fica ferindo as outras. Pessoas que ferem as outras sem perceber. Às vezes uma palavra tua feriu alguém, cara, sem necessidade. Mas uma igreja que possa abraçar, que possa viver. Sabe por quê? Porque enquanto a vida há esperança. E essa igreja tem 9 anos de vida, irmãos. Ela está amadurecendo. E é tão bom amadurecer na presença do Senhor, porque é quando o Senhor te pega e diz assim, olha, agora eu quero assim, Alexandre. Eu digo sim, Senhor. Mas eu quero que você viva isso também. Eu digo sim, Senhor. Esse é o amor, irmãos, que precisa reger os nossos corações. Um amor onde pelo qual você defenda o reino, não a denominação, irmãos. Não precisa defender o pastor nem a denominação, não, porque o pastor que me defende é Deus. Mas defenda o reino, brigue por ele. Porque quando você defende a denominação ou o pastor, você pode ser taxado como ativista. E o ativista é aquele que briga em favor de um nome, de uma denominação, de um pastor. Ele não briga pelo reino. E nós temos vários ativistas aí, irmãos. Pessoas que estão brigando por um nome. Irmãos, esse nome não vai me levar a lugar nenhum. O único nome que há de me levar a algum lugar é o nome de Jesus Cristo. Você é a igreja de Cristo nessa terra. Essa palavra é mais uma vez para gerar luz em você. E que essa luz gere um conflito, um confronto. Que você possa dizer, eu posso ser melhor. Que você possa dizer, eu posso amar mais. Que você possa dizer, normalmente eu cumprimento as pessoas que estão do meu lado, mas eu posso sair do meu lugar e cumprimentar as que estão do outro lado. Que você possa dizer, eu quero poder dar o que eu recebi. E eu quero te dizer que quanto mais amor você der, mais amor o Senhor vai derramar sobre a tua vida. Você está entendendo? Diga amém, irmãos. Se coloque de pé no seu lugar em nome de Jesus. Todos os trabalhadores, pastores, em nome de Jesus. Eu quero ministrar uma porção renovadora sobre a tua vida.
Eu quero ministrar sobre a tua vida que Deus vai te dar uma porção tão grande de amor que você vai amar. Você vai passar na rua, você vai amar o mendigo, você vai amar o morador de rua, você vai amar quem te fez mal, você vai amar a todos. Eu quero os trabalhadores todos para cá, todos para cá, todos para cá, todos os trabalhadores para cá. Esqueçam hoje a função de vocês. Todos os corredores buscando, todos os corredores buscando. Eu quero que vocês esqueçam a posição. Eu quero que vocês peçam a Deus: Senhor, eu preciso te amar. Eu preciso. Comece a orar, comece a orar. Se você já está no corredor, se você é trabalhador, começa a dizer, começa a buscar. Diz: Deus, se é para amar, eu quero amar com excelência. Se é para amar, eu quero amar com excelência. Oh, eu quero voltar a abraçar. Eu quero voltar a abraçar as almas, as vidas. Ore, ore a Deus, não para não. E você, igreja, ore ao Senhor. Diz: Senhor, derrama sobre a minha vida amor, 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 amor. Ore uns pelos outros. Vá até essa pessoa. Diga para ele, para ela: eu quero poder ser um instrumento vivo no nome santo do Senhor Jesus. No nome santo do Senhor Jesus. No nome de Jesus. Eu quero ser um canal de amor. Eu quero ser um canal de bênção. Eu quero ser um instrumento. Um instrumento poderoso. Agora você é trabalhador. Você vai poder sair do seu lugar. Você vai poder sair do seu lugar. Ele é o próprio Deus. E você vai poder abençoar vidas. Debaixo de Escolhe alguém. E se você é membro aqui desse lugar, que o Espírito Santo possa te levar até alguém que precisa de oração agora. Abençoa uma vida pelo menos. Não espera ninguém até você não. Saia do seu lugar, vá até alguém. De preferência alguém do corredor oposto ao seu. Saia do seu lugar, ore por alguém, vai. Interceda. Vira para essa pessoa e diz: conta comigo. Diz para ele ou para ela: vamos em frente juntos. Debaixo de tuas asas eu me escondi. Ore por alguém, ore por alguém. E à medida que você orar, Deus vai colocar um amor. Não fique tímido não. Não fique tímida não. Glória ao príncipe da... As pastoras, deixa Deus usar vocês. Em nome de Jesus. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar.
leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Interceda por alguém, dá um abraço. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Vira para essa pessoa e diz: conta comigo. Conte comigo. No céu maravilhoso, glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Na Nova Jerusalém, na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Cantamos santo, 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 santo. santo é o Senhor. Santo, Deus vai te dar tanto amor, santo, tanto amor.